Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais essa oportunidade, de estarmos aqui, cumprindo aí o decreto estadual que restringiu algumas atividades presenciais, algumas não, praticamente todas as atividades presenciais, e estamos nós aqui adequando, para trazer a EBD para mais perto dos alunos, e nós vamos dando continuidade à nossa lição, a lição de número 9, que vai nos falar sobre a oração do fariseu e do publicano. Lembrando que o tema da revista desse trimestre é Ensina-nos a orar. Está nos falando sobre a oração. E durante as aulas passadas aí nós aprendemos muito com exemplos de pessoas, exemplos de oração, de persistência na oração. E hoje nós vamos aprender nessa lição de número 9 a respeito da oração do fariseu e do publicano. É um texto uma parábola muito conhecida, no nosso meio, a parábola ali do fariseu e do publicano. E hoje nós vamos extrair algumas lições desses dois personagens, uma parábola aqui desses dois personagens, o fariseu e o publicano. O texto do dia nos diz assim, está em Lucas capítulo 18, versículo 14. Qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aqui são palavras do próprio Jesus. E é importante também trazer aqui uma referência do livro de Provérbios, que nos diz que a humildade precede a honra. O próprio Jesus está dizendo que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. A síntese da lição nos diz o seguinte: na parábola do fariseu e do publicano, Jesus nos ensina preciosas lições através das orações dessas personagens. Justificação, misericórdia divina, coração sincero e o valor da humildade são alguns dos temas abordados. E Jesus, aqui nessa lição, vai nos ensinar dois conceitos distintos de oração. A oração do fariseu, e a oração do publicano, conforme o título da lição nos ensina. E os objetivos aqui é evidenciar o perigo da glorificação do eu na oração do fariseu e demonstrar a dinâmica da misericórdia divina na oração do publicano. Jesus, como sempre, nos seus ensinamentos, ele vai nos dar aqui, vai propor aqui um paradoxo. Por quê? O fariseu era aquele doutor da lei, era aquelas pessoas que se diziam religiosas, se diziam cumpridores da lei, era uma pessoa ali que se achava ali os santos da época, era uma pessoa que estava, segundo ele, segundo as atitudes, estavam dignos de chegar, próximos a Deus. Eles eram dignos de ter essa proximidade com Deus. Então, de um lado está esse fariseu, que era aquele cara religioso, aquela pessoa religiosa, aquele doutor da lei, aquela pessoa que se dizia cumpridor da lei. E do outro lado está um personagem que é menosprezado, desprezado pela sociedade, que é o publicano. O publicano é um cobrador de impostos. O publicano é aquela pessoa que a sociedade não gostava de jeito nenhum. Então tem esse paradoxo, de um lado aquela pessoa que era o santo, se considerava o santo, e do outro aquele que a sociedade desprezava. Então Jesus vai nos ensinar nesse paradoxo, a respeito da oração, preciosas lições na oração aqui do publicano e do fariseu. O texto bíblico está em Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. Somente a leitura desse texto bíblico já era suficiente para nós extrairmos preciosas lições. Se não, vejamos. Versículo 9. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos. Olha só a lição que Jesus está nos ensinando, Ensinava essa parábola
a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Olha que lição, né? O que era o fariseu? Jesus aqui está se direcionando ao fariseu, né? Confiavam em si mesmos, crendo e desprezava os outros. Continuando, 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então, Jesus aqui vai estar nos dizendo, né, que 2 homens subiram ao monte para orar. 2 homens subiram ao templo, perdão, para orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu orava com essas características que eu lhes falei. Graças te dou porque não sou como os demais. Não sou roubador, não sou injusto, nem adultero, não sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por dia e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Já, por outro lado, o publicano orava da seguinte maneira, né? Continuando em versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo... Um detalhe que esse bater no peito não é um bater no peito para... É um bater no peito, que quer dizer rasgando o seu coração no arrependimento ali na sua oração. E ele batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Simples a oração dele, porém poderosa. Perceba que a oração do fariseu possui 7 vezes mais palavras do que a oração do publicano. Porém, o fariseu se exaltava, se glorificava. E o publicano, por sua vez, no ato de humildade, de conhecedor da sua condição de pecador, a sua condição pecaminosa, até com vergonha de levantar os seus olhos para o céu, porque ele não se achava digno de estar na presença de Deus. Disse: ó Deus, tende misericórdia de mim, que sou pecador. E no versículo 14, Jesus conclui dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, nós temos essa lição maravilhosa do fariseu e do publicano. E na lição, vocês acompanham aí de casa, no tópico 1 vai nos dizer a oração do fariseu e no tópico 2 vai nos falar sobre a oração do publicano. A oração do fariseu, o comentarista aqui vai nos dizer no subtópico 1 o seguinte: a aparência da santidade. E é algo que nos preocupa muito nos nossos dias atuais, essa aparência de santidade, a aparência da santidade. Uma santidade apenas no vestir, uma santidade apenas ao vir ao culto, também uma aparência adoração a Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os tais, né, o adorem em espírito e em verdade. E na adoração, meus irmãos, inclui tudo, inclui aqui a santidade, porque para nós prestarmos uma verdadeira adoração, nós temos que estar buscando a santidade. E na oração do fariseu, nós percebemos uma aparência da santidade, aquela santidade aparente, apenas no vestir, apenas no falar. Então, o comentarista vai nos dizer aqui, no segundo parágrafo, que o foco do fariseu não estava em mostrar suas imperfeições diante da perfeição divina, mas sim evidenciar o quanto era mais perfeito do que a maioria dos homens. Então, o importante aqui que nós percebemos não são as palavras na oração,
e sim o resultado que nós temos na oração. A oração é a chave da vitória. Não a Bíblia nos diz, né? O próprio Jesus ensinando como orar, diz para nós não usarmos de vãs repetições. A oração é uma conversa com Deus. É você rasgar o seu coração, conversar com Deus, conversar com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, como se fosse um amigo. E o que está acontecendo hoje é aquela oração repetitiva, que é mais uma reza, né? Então, a reza é aquilo que está escrito. Apenas rezar aquelas palavras repetidas. Oração não, oração é você abrir o seu coração, conversar com Deus. Então, o que importa não são a quantidade de palavras ou quão bonitas são essas palavras, mas sim o resultado. Perceba que o fariseu usou palavras maravilhosas, palavras bonitas, porém não obteve o resultado da oração, porque é uma aparência da santidade, uma santidade aparente, uma adoração aparente. Adoração não é um estilo de música, adoração não é um estilo de pregação, adoração é um estilo de vida cristã. Então nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, não somente ao vir aos cultos, não somente quando nós temos uma oportunidade para pregar ou cantar, mas sim quando nós acordamos, de quando nós acordamos até quando nós vamos dormir, até mesmo nos nossos sonhos. Então, aí nesse primeiro tópico, a aparente santidade do fariseu. No segundo, vai nos dizer sobre a glorificação do eu. Nós vemos que a oração do fariseu, ela é revestida da glorificação do próprio eu. Eu sou honesto, eu jejuo 2 vezes no dia, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo, não sou roubador, não sou adúltero como os demais. O que eu quero dizer para vocês, meus jovens, o seguinte, que tudo isso que nós fazemos como correto, né? Pagar em dias as nossas contas, dizimar, né? Que é um mandamento, a própria Bíblia nos manda, né? Como forma de gratidão, não é como uma forma de obrigação, como muitos pregam, né? O dízimo é algo que reconhece a gratidão do ser humano para com o Criador, porque tudo que nós possuímos, tudo que nós somos, é graças ao nosso Deus, Criador de todas as coisas. Então, tudo que nós fazemos, pagar as contas em dias, ser honesto, não roubar, não passa de uma obrigação de vida cristã. Então, a partir do momento que nós encontramos Jesus, que nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós passamos a segui-lo e imitá-lo. Então, todas as características que nós encontramos no Evangelho, nós devemos seguir. Então, é uma obrigação cristã. Isso não é passivo de glorificação no nosso próprio ego, do meu eu. Não, é uma obrigação de vida cristã. Então, a oração, uma segunda característica da oração do fariseu é a glorificação do eu. Ele glorificava a si mesmo. O terceiro subtópico aí diz será humilhado. A oração do fariseu foi, se considerarmos o número de palavras, 7 vezes mais extensa do que o publicano. Mas, como eu falei, o que importa é o resultado da oração e não a quantidade de palavras. Então, essas são as 3 características da oração do fariseu, que a aparência da santidade, uma santidade aparente, a glorificação do eu e um ato de exaltação própria. Então, essas são as características da oração do fariseu. Agora, no tópico 2 da lição, nós vamos ver a oração do publicano. Vamos ver as características da oração do publicano, que é totalmente contrário da oração do fariseu. Nós vemos no primeiro subtópico aí, do tópico 2, diz assim: sou um pecador. Sou um pecador. E o comentarista vai nos dizer o seguinte: assim como o fariseu, o publicano também orava sozinho, porém, por um motivo muito diferente. O publicano, diferente do fariseu, não se achava nem digno de estar ali naquele momento. E disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, que sou imperfeito.
O publicano estava ali no ato de humildade, reconhecendo a sua condição pecaminosa, a sua condição de pecador, mas ele estava ali se prostrando, pedindo a misericórdia de Deus pelos seus atos, pelos seus erros. E diferente da oração anteriormente lida, né, pelo fariseu. O pobre do homem nem conseguia erguer a cabeça e apenas pronunciou 7 palavras carregadas de um significado. Carregadas de significado. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Uma oração que dava ênfase em 3 grandes verdades. Sou pecador, mereço castigo, imploro perdão. Todas as vezes que nós nos apresentarmos diante de Deus, nós temos que nos apresentar com um coração arrependido, com um coração quebrantado, com um coração com sede de transformação. Essa é a grande característica do avivamento. Avivamento não é aquele movimento que muitos pensam. Avivamento não é todo aquele alvoroço, né, temporário, passageiro, momentâneo, como muitos dizem, né, o reteté. Não, avivamento é transformação constante. Avivamento é você ser transformado pelo Espírito Santo e conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o publicano, ele se apresentou a Deus com o coração quebrantado. Sou pecador. Está confessando a sua condição pecaminosa. Olha, Deus, eu sou pecador. Eu sou imperfeito. Eu erro. E mereço castigo e muito mais. Ele apresentou ali, ele merece castigo pelo pecado. Todas as vezes que nós praticamos um pecado, nós merecemos um castigo para correção. E assim ele implora o perdão. A confissão, meus amigos, ela traz muitos benefícios. A confissão, ela é precedida, né, ou também ali com o arrependimento, a confissão e o arrependimento nos traz benefícios em todas as áreas, na área espiritual muito mais, porque quando nós confessamos, nos arrependemos e nos deixamos e deixamos o pecado, Deus nos perdoa. E essa é a característica da oração do publicano. Sou pecador, mereço castigo e imploro por perdão. Que todas as vezes que nós nos prostrarmos diante de Deus em oração, nós tenhamos essas mesmas características. Muitas vezes nós vamos somente agradecer pelo que Deus fez e nos arrepender. Às vezes tem oração que nós não temos nem palavras, nem o que pedir a Deus, porque Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que nos dá muito mais daquilo que nós merecemos. Então, às vezes nós apenas nos prostramos agradecendo e nos arrependendo dos nossos pecados. Subtópico 2. Justificados por Deus. O publicano, ao ouvir falar das verdades divinas, sentiu o seu coração arder. A sua consciência acusava os seus pecados e o levava a um incômodo crescente. E era preciso fazer algo. Ele reconheceu a sua condição pecaminosa. E isso, né, as verdades que ele ouviu de Jesus, né, as verdades que nós escutamos sobre Jesus através da Bíblia, faz o nosso coração arder. Faz o nosso coração arder por arrependimento, faz o nosso coração arder pelo Espírito Santo, por transformação. Quando nós ouvimos falar sobre as verdades divinas, foi o que aconteceu sobre esse publicano. Ele, mesmo sendo uma parábola para retratar determinada realidade, né? Isso acontece nos nossos dias. Quando nós ouvimos falar das verdades de Jesus, o nosso coração arde com sede de Cristo. E o terceiro subtópico, será exaltado. Ele reconheceu a sua condição pecaminosa. Não havia espaço para o orgulho, para os sentimentos altivos, apenas para o reconhecimento de sua condição pecaminosa e o profundo desejo de ser libertado e transformado. E assim foi. Segundo Jesus, esse foi justificado. Era dia de iniciar uma nova vida. Ele humilhou-se, porém Jesus o valorizou e o exaltou. E que em nós, meus irmãos jovens,
que assiste essa aula e que em nós nasça esse profundo desejo de ser libertado e transformado e iniciar uma nova vida, que a cada dia nós venhamos, que o nosso coração venha arder, né, com esse desejo profundo de ser transformado, de sermos libertos pela palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos libertos. Nós não somos libertados pelo que o pastor diz, pelo que o irmão fulano de tal diz, porque aquele que é transformado por outra pessoa se torna escravo. Mas aquele que é transformado pela palavra de Deus, ele se torna livre, livre em Cristo Jesus. E Jesus nos dá essa condição de liberdade. Jesus nos dá essa possibilidade de sermos libertos, de sermos transformados. E essa transformação, o avivamento, vem através da palavra de Deus. E que nós venhamos nos prostrar com ato de arrependimento, de humildade, humilhando-nos, né, perante Deus, porque esse ato de nos humilhar perante Deus, ele irá nos valorizar e irá exaltar, que é diferente do fariseu. Perceba a diferença aqui, já concluindo a lição, perceba a diferença. O fariseu, Jesus, na oração do fariseu, ele mesmo se exaltou, porém Jesus o reprovou. Na oração do publicano, o publicano se humilhou, mas Jesus o aprovou, o valorizou e também o exaltou. Que nós venhamos nos prostrar diante de Deus com esse coração arrependido, dizendo: Deus, sou pecador, mereço o castigo e imploro por perdão. Amém, meus jovens? Então, que Deus abençoe a vida de vocês e que essa lição venha edificar mais ainda no conhecimento de cada um e que nós venhamos ser transformados e libertos pela palavra de Deus. Para finalizar, quero fazer uma oração, já que a revista nos ensina sobre a oração. Vamos fazer uma oração encerrando esta lição. Pai amado, Deus poderoso, muito obrigado por essa oportunidade, meu Deus, de estarmos aprendendo mais da sua palavra. Ó Deus, nós somos pecadores, meu Pai, eu sou pecador, mereço o castigo e imploro o perdão. Perdoe os meus atos, perdoe os meus erros, meu Pai, as minhas limitações, os meus pecados, meu Pai. Sou humano, sou imperfeito, meu Deus, e careço da sua misericórdia, careço do seu perdão, imploro, meu Pai, também pela tua misericórdia, que a sua palavra, meu Deus, venha nos transformar a cada dia, venha nos libertar, meu Deus, e que nós venhamos guardá-la no nosso coração para nós não pecarmos contra ti. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, meu Deus. Assim nós te pedimos, nós te louvamos, nós te adoramos e exaltamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima lição, espero que presencialmente. Amém?